Olá, bem-vindos! Hoje no vídeo, vamos falar sobre pessoas que morreram no auge de suas carreiras. Infelizmente, a morte é uma parte inevitável da vida, e muitas vezes ela pode nos pegar de surpresa, especialmente quando se trata de pessoas que estavam no auge de suas carreiras e conquistando grandes realizações. O primeiro da lista é o João Paulo. João Paulo, cujo nome real era José Henrique dos Reis, foi um cantor e compositor brasileiro, conhecido por fazer parte da dupla sertaneja João Paulo e Daniel. Ele nasceu em 12 de agosto de 1960, em Brotas, São Paulo. No entanto, em 12 de setembro de 1997, João Paulo sofreu um grave acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, que tirou sua vida aos 36 anos de idade. Os lugares onde andei. Michael Jackson, também conhecido como o Rei do Pop, foi um dos músicos mais influentes e famosos de todos os tempos. Ele nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, e começou sua carreira musical ainda na infância. No entanto, em 25 de junho de 2009, Michael Jackson morreu aos 50 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca em sua casa em Los Angeles. Sua morte chocou seus fãs em todo o mundo, que prestaram homenagens emocionadas ao músico e dançarino. A morte de Michael Jackson deixou um legado duradouro na música e na cultura popular, e sua influência continua a ser sentida em todo o mundo. Como também não se lembrar da triste morte de Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo, Brasil, e começou sua carreira no automobilismo na década de 1980. No entanto, em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino em Imola, Itália, Senna sofreu um grave acidente enquanto liderava a corrida. Ele foi levado ao hospital em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 34 anos de idade. A morte que também pegou o Brasil de surpresa foi a morte de Cristiano Araújo. Ele foi um cantor sertanejo brasileiro que faleceu tragicamente em um acidente de carro em 24 de junho de 2015. Ele tinha apenas 29 anos de idade na época. O acidente ocorreu na BR-153, entre as cidades de Morrinhos e o Trevo de Pontalina, em Goiás, quando o veículo em que o cantor viajava capotou. Cristiano Araújo foi levado em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Mamonas Assassinas. Os Mamonas Assassinas foram uma banda de rock brasileira que alcançou grande sucesso nos anos 90. Infelizmente, a trajetória da banda foi interrompida de maneira trágica em 2 de março de 1996, quando 5 integrantes do grupo e o empresário morreram em um acidente aéreo. O avião em que a banda estava viajando se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo, matando todos os ocupantes instantaneamente. O acidente ocorreu poucos meses após o lançamento do primeiro álbum da banda, que já havia vendido milhões de cópias e transformado os Mamonas Assassinas em um fenômeno da música brasileira. Os integrantes da banda eram conhecidos por seu humor irreverente e pela mistura de rock, pop, funk e outros estilos musicais em suas canções. Amy Winehouse. Ela foi uma cantora britânica de soul, jazz e R&B, conhecida por sua voz única e estilo retro. Infelizmente, ela faleceu em 23 de julho de 2011, aos 27 anos, em sua casa em Camden, Londres. A causa da morte foi determinada como intoxicação por álcool. Winehouse lutava contra problemas de dependência química e havia sido internada várias vezes em clínicas de reabilitação por conta disso. Na época de sua morte, ela estava sob supervisão médica, mas não resistiu aos efeitos da intoxicação. A morte de Amy Winehouse chocou seus fãs e a comunidade musical em todo o mundo, que lamentaram a perda de uma artista talentosa e única. Sua música continuou a inspirar muitos e ela foi homenageada póstumamente com prêmios e reconhecimentos pela sua contribuição para a música. Leandro, cujo nome completo era Luiz José Costa, foi um cantor sertanejo brasileiro que fez parte da dupla Leandro e Leonardo juntamente com seu irmão, Emival Eterno Costa, conhecido como Leonardo.
Infelizmente, Leandro faleceu em decorrência de um câncer raro, em 23 de junho de 1998, aos 36 anos de idade. Leandro foi diagnosticado com um tipo de câncer raro chamado sarcoma de Kaposi, que afeta principalmente pessoas com sistema imunológico comprometido, como é o caso de portadores do vírus HIV. Apesar de ter se submetido a tratamentos intensivos e ter passado por várias cirurgias, ele não resistiu à doença e faleceu em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. A morte de Leandro abalou a comunidade sertaneja e seus fãs em todo o país, que lamentaram a perda de um dos maiores talentos da música brasileira. Seu irmão Leonardo, que havia formado a dupla com ele em 1983, continuou a carreira solo e se tornou um dos artistas mais populares do sertanejo brasileiro. Cláudio Rodrigues, conhecido como Claudinho, foi um cantor brasileiro de funk melody que fez parte da dupla Claudinho e Buchecha juntamente com seu amigo de infância, Kleber Caetano, conhecido como Buchecha. Infelizmente, Claudinho faleceu em um acidente de carro em 13 de julho de 2002, aos 26 anos de idade. O acidente ocorreu na rodovia Presidente Dutra, quando o carro em que Claudinho estava com sua namorada colidiu com um caminhão. Infelizmente, Claudinho não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Sua namorada sobreviveu ao acidente, mas ficou gravemente ferida. A morte de Claudinho chocou a comunidade musical brasileira e seus fãs em todo o país, que lamentaram a perda de um dos maiores talentos do funk melody. Buchecha, seu parceiro de longa data, continuou a carreira solo e homenageou Claudinho em suas músicas. A dupla Claudinho e Buchecha ficou marcada na história da música brasileira e é lembrada até hoje por suas músicas animadas e dançantes. Então é isso, pessoal. Qual famoso aqui mencionado você se identificava e gostava mais? Deixe nos comentários e não se esqueça de deixar o like. E se for novo, se inscreva no canal. Obrigada. Até a próxima!